Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV, este horário da 1h30 da tarde, sempre uma tradição da discussão política e do debate dos temas, dos assuntos que formam aqui a pauta da cidade, da nossa região metropolitana e, claro, em discussão sempre os assuntos, os temas de interesse nacional, né? Lembrando que sempre de segunda a sexta-feira você confere, acompanha com a gente também a reprise do Ponto de Vista aqui pela Santa Cecília TV a partir das 20 horas, 8 da noite, né? Retomada da economia, a gente acompanhando aí o comércio voltando, ainda com horários limitados. O governador Dória ontem anunciou uma alteração aí que pode em breve facilitar as coisas, especialmente aqui para Santos, para a Baixada Santista, já que nos encontramos numa situação bem mais razoável do que anteriormente ocorria, né? Mas ainda, claro, é necessário todos os cuidados em relação ao Covid-19, né? Ao coronavírus, né? Que infelizmente hoje, semana não anda boa para a crônica esportiva, né? Perdemos o Armando no último domingo, né? E hoje faleceu o Rodrigo Rodrigues, né? Âncora e apresentador do Sport TV, ele passou por várias outras emissoras, né, pela ESPN, pelo Esporte Interativo e anteriormente por outros canais também, pela Band, pela Record, não me lembro exatamente se pelo SBT, enfim, né? Novo, 45 anos de idade apenas, né? Contraiu o Covid-19, ficou 15 dias em casa, 14 dias em casa, passou mal na última sexta-feira, foi internado às pressas no Hospital do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e lamentavelmente problemas até no cérebro, né? Ele veio a falecer nesta terça-feira, né? Uma grande pena, uma grande perda também para a crônica esportiva, para nós aqui da cidade, né? Para quem acompanhava a programação do Sport TV, para quem acompanhou o ESPN também, mais uma perda sentida, né? Já perdemos o Armando lamentavelmente e agora o Rodrigo Rodrigues. Uma pena, né? Nossos sentimentos a todo o pessoal do Sport TV, né? E que a família consiga se recuperar dessa baixa, dessa perda que é profundamente lamentável, né? Muito bem, participa do programa aqui à esquerda o nosso Fernando Chagas, cientista político, mais uma vez colaborando aqui com a gente, né? Prazer revê-lo, Chagas, tudo bem? Tudo bem, um abraço a todos, pessoal, telespectadores. Já que você falou de esporte, né? O esporte também, dentro do campo, dentro das pistas, também no Brasil está triste. Desde 1972, o Grande Prêmio do Brasil é realizado, ou Interlagos ou Jacarepaguá. Jacarepaguá não existe mais, virou uma vila olímpica que está abandonada. Por que não vai ter mais corrida no Brasil? Nesse ano e provavelmente nos próximos. Uma questão de imagem política. Muitas vezes quando a gente fala aqui que o Brasil precisa cuidar da sua imagem, a sua imagem no exterior, isso é importante. Por que não vem a Fórmula 1 para o Brasil? Por que a Fórmula 1 também não vai para os Estados Unidos e vai fazer 2 corridas na Itália? Questão de imagem. A imagem do Brasil e dos Estados Unidos no mundo está muito ruim porque o mundo entende que nem os Estados Unidos e nem o Brasil tiveram o cuidado e a consideração de combater adequadamente o coronavírus. Por incrível que pareça, a Itália, que foi epicentro, o primeiro epicentro na Europa do coronavírus, vai ter 2 corridas. E justamente no norte da Itália, nem nos Estados Unidos e nem no Brasil. E não tendo a corrida este ano, provavelmente não teremos mais nos próximos anos corrida no Brasil por uma série de fatores. Mas nesse momento é triste ver não ter corrida no Brasil por causa da imagem. E a imagem é fundamental. Fundamental também pelo aspecto econômico. Queimadas e desmatamento da Amazônia. Isso traz uma imagem negativa. Se aliar incondicionalmente ao governo do Trump nos Estados Unidos, também em relações exteriores, cria uma imagem negativa nessa briga entre Estados Unidos e China. Então nós temos que cuidar das nossas coisas, da nossa imagem, porque quando afeta a imagem, prejudica. A questão do esporte é de menor importância, mas a questão econômica é muito importante. Só para encerrar, os Estados Unidos hoje importam do Brasil apenas 10%, enquanto que a China importa 30%, mais precisamente 33%. Então não é bom se aliar aos Estados Unidos incondicionalmente e deixar a China de lado, entrar numa briga ideológica contra a China quando ela é a nossa maior parceira no comércio exterior. Pois é, e lamentavelmente a Fórmula 1 gira muita grana, gira muito dinheiro, né, para
cidade de São Paulo e para o Estado, consecutivamente, né? E já a cidade de São Paulo perdeu aí a Marcha para Jesus, perdeu também a Parada Gay, exatamente, que eu estava me recordando agora. A Parada Gay, não sei o que, não interessa, são 2 milhões, 3 milhões de pessoas circulando pelas ruas de São Paulo, gira um movimento enorme, não é? E faz o comércio girar, faz a economia girar, não é? Muito importante, infelizmente, estamos sofrendo aí com essa dificuldade imposta pelo coronavírus. Paulo Mendes, empresário, presidente do Grupo Mendes, volta aqui ao programa, né? Depois de quase 120 dias aí de paralisação total. Não, ele volta, não chega a 120 dias, né? A ausência dele aqui. Veio aqui no momento de extrema dificuldade, no momento do fechamento e agora volta no momento da retomada e da reabertura. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui com vocês, principalmente com Santana e com Chagas. E lá na ponta o Marcos Santana, atento aí às informações que vão surgindo e a sua participação sempre muito importante conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, na medida do possível. Lamentar também a morte do nosso colega Rodrigo Rodrigues. Eu não era amigo dele, mas eu conhecia ele pessoalmente, temos um amigo em comum, que é o Herbert Henning. Uma pessoa muito simpática, muito afável, me impressionou bastante na ocasião que eu o conheci. E mais uma demonstração de que não são números, são vidas, são pessoas, são vidas, né? São CPFs que demonstram a dimensão aí da tragédia do novo coronavírus. E eu vou aproveitar que eu vou roubar a fala do Fernando Chagas. O Ministério da Economia divulgou hoje que no primeiro semestre o número de brasileiros que perderam emprego no primeiro semestre foi de 1.200.000 brasileiros. Nesse mesmo intervalo de tempo, nesse mesmo período, 42 afortunados brasileiros de braços cruzados viram o seu patrimônio aumentar 38 bilhões de reais. Enquanto os empresários que realmente colocam a mão na massa fizeram literalmente o diabo para passar por essa tenebrosa crise provocada pelo coronavírus, 42 afortunados bilionários ficaram de braços cruzados e conseguiram ficar mais bilionários ainda. Esse é o capitalismo brasileiro. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que confere a reprise do Ponto de Vista às 8 da noite. E, claro, a lembrança de todos os dias, o programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde e a reprise só começa às 8 da noite. Coisas incríveis ocorrem na República Brasileira nesse período de tempo, né? São inimagináveis. Se acontecer alguma dessas, a gente está na reprise, você sabe que nós não tivemos a informação durante o programa ao vivo, né? Nós vamos saber na sequência se o Paulo Mendes é um desses que ficou aí de braços cruzados faturando só, ou se ele suou a camisa aí para manter aí os empregos, para manter aí a estrutura do Grupo Mendes ao longo dessa pandemia, né, que nos prejudicou a todos indiscutivelmente. Os números do Covid, mais uma vez, né, a gente lamenta, mas diariamente a gente vem informando aqui, 14.370 casos em Santos, 450 óbitos. Na Baixada Santista, 36.875 confirmações, 1.354 óbitos, como fazemos diariamente, né? Os nossos sentimentos, nossos pêsames, né? As famílias, né? As pessoas que perderam aí familiares, pai, mãe, avó, avô, tio, filho, enfim, né? Alguém que perdeu aí um grande amigo, uma pessoa querida. Nosso profundo pesar aqui da bancada, né? De todo o time aqui do Ponto de Vista. No estado de São Paulo, 487.654 casos, 21.676 óbitos. E no Brasil, impressionantes números, 2.446.397 casos, 87.737 pessoas perderam a vida oficialmente, números oficiais, por enquanto, né? Os boletins que a gente recebe até às 7h30 da noite do dia anterior, ontem, segunda-feira. Lamentável, né? E a gente torce, né, para que as autoridades tenham juízo e que a situação possa ser minimizada
o mais rápido possível, enquanto não temos uma vacina, né, para resolver todo esse problema. Paulo Mendes, afinal de contas, você ficou aí de braços cruzados esse tempo todo, faturando, ou teve que suar a camisa aí para segurar o grupo, manter aí as contas do grupo, enfim, né, ajudar as pessoas, os lojistas dos shoppings, enfim. Como é que foi essa situação, toda essa luta aí durante esse período? Olha, essa situação foi uma situação peculiar. Com certeza, ficar de braços cruzados, a gente não ficou, mas a gente teve pouco poder de manobra, né, quando a gente está se referindo ao meio externo. A gente se debruçou demais sobre as coisas internas, né, tentando ganhar o máximo de eficiência possível, revisitando todos os processos, todos os fluxos, né, para que a gente saísse dessa crise muito mais forte do que a gente entrou. A dificuldade que a gente teve em praticamente todos os negócios que o grupo atua é que eles pararam. Né? Isso foi uma situação muito complicada. Né? A gente atua na hotelaria, os hotéis ficaram parados, a gente atua no segmento de shopping, os shoppings também ficaram parados, quando eu digo parado, estou dizendo fechados, e até a própria construtora, que em nenhum momento houve um decreto exigindo o fechamento dela, mas houve o fechamento das imobiliárias da parte comercial, né? Então nós tivemos que parar também. Houve uma queda no primeiro momento muito grande e agora ela está se recuperando bem. O que eu vejo, né? Escutei o comentário do Santana, do próprio Chagas. Eu acho que a gente tem que fazer algumas ponderações, né, sobre o que foi dito. Não acho que as pessoas, é claro que tiveram várias pessoas, eu acho até esse número de 1 milhão de desempregados muito menor do que aqueles que estarão por vir. Né? Eu acho que só não houve mais desempregados porque o governo atuou dando possibilidade da suspensão. Se isso não acontecesse, esse número ia ser extraordinariamente maior. E a questão dos ricos que ficaram mais ricos, né? São alguns, o que eu vejo talvez seja o fenômeno, não estou dizendo que eu concordo com isso, né? Mas eu vejo que isso aconteceu no mundo inteiro, eu vejo que é o fenômeno do juros baixos. Né? As pessoas antes, principalmente no Brasil, onde tinha por hábito só investir em renda fixa hoje não dá mais nada. Né? Renda fixa dando um 0,10, 0,12, 0,18. Por ano. Né? Líquido. Então, ou seja, hoje está valendo a pena assumir o risco de você ir numa variável, né? De você ir para a bolsa. Está valendo a pena, inclusive, comprar apartamento. Né? Eu acho que o nosso setor ele só não foi mais prejudicado pelos juros estar no patamar que ele está. Se os juros estivessem no patamar mais alto, com certeza a gente estava sofrendo também no setor da construção. E também pelo excesso de liquidez que todos os bancos centrais do mundo inteiro colocaram no mundo. Né? Isso fez com que as pessoas migrassem para a Bolsa. Eu não sei, salvo... E aí eu acho que a gente tem que fazer um parênteses. Eu não sei o quanto a empresa desses bilionários está faturando mais hoje. Elas podem estar valendo mais, mas eu não sei o quanto mais ela está faturando, eu também não sei o quanto mais ela está entregando de resultado. Né? Mas eu acho que o importante dessa conversa é a gente falar de uma forma regional, né? A gente falar das coisas que a gente tem contato, tem acesso. O que eu sei e eu imagino, né, a dificuldade, e aí eu vou falar do nosso setor, que é de varejo, que os varejistas estão passando. Né? Eles tiveram, aqui em Santos, 90 dias com seus estabelecimentos fechados, né? 90 dias que eles tiveram que fazer de tripa coração para conseguir se manter em pé. Não tiveram, por mais que tinham linhas de crédito, eles não tinham acesso a essas linhas de crédito. Isso eu fico imaginando o tamanho da ansiedade
do pequeno comerciante para tentar se manter em pé, e aí veio a realidade que é a abertura. Né? Uma reabertura parcial, uma reabertura limitada, uma reabertura cheia de custos, né? Que para você respeitar protocolos, você invariavelmente vai incorrer em mais custos e com faturamento muito menor do que aquele que tinha. E agora que agora que alguns poucos privilegiados de lojistas estão tendo acesso a essa linha de crédito para fazer jus aos seus compromissos. Né? O que eu digo é, e aí é um sentimento verdadeiro que eu tenho, eu acredito que a retomada seja mais rápida do que a gente imagina. Paulo, né? E nesse ponto aí, eu tenho separado muito, até as pessoas dizem que eu fui sempre otimista, hoje eu estou pessimista. Eu separo um pouco a retomada. Então a gente está ao contrário. Está ao contrário. Separa um pouco a retomada, que até pelas pessoas estarem muito tempo em casa, elas voltam a consumir, e a recuperação. Separando essas duas partes, como você vê essa retomada? A retomada até me surpreendeu. Tive sábado e domingo no Shopping Praia Mar e comparando com outro sábado e domingo, eu vi uma movimentação maior. Eu acredito que com o tempo, principalmente a praça da alimentação abrindo, se expandindo, vai ter um maior crescimento da população. Mas depois a recuperação, isso que me preocupa, Paulo. A retomada, a gente volta logo querendo consumir alguma coisa que ficamos 90, 100 dias em casa. E depois a recuperação, é sustentável, Paulo? Na questão do comércio, basicamente. Não, o que aconteceu nos nossos shoppings? A reabertura, e quando eu digo a reabertura, eu estou falando de um tempo muito curto. Né? Eu estou falando da primeira semana. Né? A reabertura, eu digo especificamente da primeira semana. De fato, aconteceu um movimento que surpreendeu a gente, né? Considerando o tempo permitido de abertura. É claro que o faturamento não foi igual ao que era antes, porque antes nós podíamos abrir 12 horas e na abertura a gente pôde abrir, no primeiro momento, 6 em São Vicente, e depois passou para 4 e Santos a gente abriu com 4. Então, não dá para comparar 4 horas com 12 horas. Mas se a gente dividir 12 horas... Nós sempre contestamos aqui. Né, por 4, entender direito o movimento foi razoável. 4 horas, né, um shopping, se você não quer aglomeração. Se você não quer aglomeração, permita que pelo menos abra por 8 horas. Né? Sim, claro. Abre meio-dia, fecha às 8 da noite, enfim, você fica o espaço de tempo maior para que as pessoas possam ir com mais tranquilidade, mais espaçadas, enfim. Eu nunca entendi bem essa determinação aí do Estado. Também não. Tem certas coisas que a gente não adianta discutir muito, a gente tem que cumprir. São né? protocolos. Eu acho que essa é uma delas. Então, nesse primeiro momento, eu acho que houve realmente uma visitação e uma compra que tenha surpreendido a gente e depois estabilizou. Né? Estabilizou num patamar mais baixo, mas o que é importante? Né? É claro que a inclinação da curva não está muito acentuada, mas a inclinação da curva está ascendente, ela está para cima. Gradativamente, a gente está vendo que o movimento, tanto de fluxo como de faturamento, ele está crescendo. O que isso mostra, na minha maneira de entender? Isso mostra que as pessoas estão perdendo o medo. Elas estão perdendo o medo, no primeiro momento, de sair de casa e ir para a rua para consumir, A gente não recomenda, mas até muitos fazem isso para passear, visitar. E também, que eu acho que é o mais importante, estão perdendo o medo de consumir. E aí eu digo consumir pensando, será que amanhã eu não vou perder emprego? Será que a minha situação está estável? Então eu acho que as pessoas gradativamente estão perdendo esses dois medos. Primeiro, de sair de casa, que é importante, e o segundo, eles estão mais seguros com relação à condição financeira e estabilidade financeira que eles têm hoje. E de outro ponto... uma boa informação, né? Pelo menos a gente vai sentindo que o clima não está assim por isso que tão negativo como a gente imaginava. Eu estou otimista. Agora, você tem um receio aí, um pouco mais... O Chagas cansa de repetir aqui
a questão do pós-pandemia. O pós-pandemia, que ainda nós ainda, o que aparentemente, nós não somos cientistas nem infectologistas, mas o que aparentemente que dá, nós chegamos no platô e nós não estamos descendo. Isso é uma preocupação. Os outros países chegaram no platô e desceram. Minha preocupação é justamente essa, o pós-pandemia. Me surpreendeu mesmo, Paulo. O que eu tenho visto no shopping, e quer queira, quer não, a gente até vai vendo o movimento aumentar e o consumo aumentar. Na livraria, principalmente, tinha até fila com a distância social, mas tinha. Minha preocupação é essa recuperação. Eu concordo com você, Paulo, no aspecto, nós estamos perdendo o medo de sair para a rua. Agora estamos perdendo também o medo de gastar. A minha preocupação é essa economia se sustenta com desemprego que ele infelizmente vai permanecer alto, né? E também a questão da economia ganhar tração e ela se movimentar, ela começar de novo um ciclo virtuoso para sustentar esta economia. Olha, eu acho que ela se sustenta se ela tiver ajuda. Se ela não tiver ajuda, ela não vai se sustentar, não vai conseguir ter a atração que você mencionou, né? O que eu vejo? Aquilo que eu falei agora há pouco. O lojista vai voltar a ter custo, né? Ele vai ter custo de mão de obra, ele vai ter custo de insumos, de estoque que ele vai ter que comprar. E o faturamento, né? No primeiro momento. O faturamento vai ser inferior para fazer frente, não vai ser suficiente para fazer frente aos compromissos dele e também vai ter as despesas de custo de ocupação. Se ele tiver ajuda, se aquelas linhas de crédito que eu falei que alguns poucos privilegiados estão tendo acesso, se aumentar esse volume de lojistas tendo acesso, ele vai se sustentar. O que eu acho que a gente não pode e o que os nossos governantes, aí eu estou falando principalmente federal, mas também estadual e também municipal. Se eles tiverem consciência para nesse momento darem ajuda, a economia, eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai retomar, essa atração vai existir. Mas se ele não receber ajuda, o que vai acontecer? Alguns vão ficar pelo caminho, vão fechar a porta, vai ter desemprego, as pessoas vão ver os tapumes, né, os seus portões de algumas lojas fechadas, o medo vai voltar e vai virar um ciclo inverso, né? Em vez de ser virtuoso, vai ser nocivo para a população. Então, eu acho que fundamental agora é a atuação do poder público. Essa é uma discussão que nós temos. Tem tempo ainda antes de começar? Pode falar. Rapidamente, essa discussão que nós temos tido, principalmente na minha área de finanças públicas. Eu que sempre eu discutia muito com Santana, eu sempre discuti que não deveríamos injetar dinheiro público na economia privada. Hoje eu penso completamente diferente. Eu vejo, Paulo, a única forma de salvar o país é injetar dinheiro na economia. Salvar o mundo. Salvar o mundo. Não importa se nós vamos aumentar a dívida pública. Alguns economistas dizem que nós vamos chegar a 100% do PIB, dívida pública. Neste momento não importa, até porque não vai haver inflação. Eu não vejo condições do país, o mundo, se os governos não injetarem dinheiro na economia, ou seja, emitindo moeda, ou seja, emitindo títulos públicos, ou até comprando títulos privados, que chama afrouxamento monetário. E também, Paulo, eu não sei se você concorda, também uma renda mínima para a população de de vulnerabilidade social. Eu acho que se dessa sustentação, depois a gente discute a dívida pública, porque a dívida pública não vai estourar, porque não vai estourar no mundo também a dívida pública, porque está todo mundo, como você falou, com juros baixos. Eu vejo que começa por aí, os governos, não só do Brasil, do mundo, entenderem que é momento de deixar a ideologia de lado, até o pensamento liberal de lado, e injetar dinheiro na economia. Eu concordo plenamente, eu acho que talvez a gente tenha, talvez os liberais, não estou dizendo que eu sou contra, né? Os liberais não sejam contra a ideia de injetar dinheiro público na economia, mas talvez seja o melhor atalho para eles atingirem o objetivo deles, né? Porque não adianta você administrar uma economia em frangalhos, né? Não adianta, né? É muito pior do que... Né? Eu acho que a forma mais fácil é você dar sua cota de sacrifício. Quando eu falo cota de sacrifício é colocar dinheiro, aumentar o endividamento. Concordo com você também de ter que garantir uma renda mínima para aqueles impossibilitados,
né? Eu acho que eles também ajudam a economia e, principalmente, eles não, de alguma forma, a gente também tem que pensar, se houver muito desemprego, né, se a economia cair demais, tem um outro fator que a gente não está falando muito, mas vai começar a ser evidenciado, que é a questão da segurança. A gente também tem que se preocupar com isso. Não tem dúvida. Né? Vamos para o nosso intervalo, já retomamos a sequência aqui do ponto de vista. É rápido, até já. Muito bem, a sequência do nosso ponto de vista, aqui é o nosso Fernando Chagas, comentarista político, Paulo Mendes com a gente, presidente do Grupo Mendes, e o Santana acompanhando aí as informações e as participações que vão surgindo. Eu queria então entrar agora na área da construção civil, né? Que é, na verdade, uma maior empreendedora, o setor de maior empreendedor, ou o setor de maior empregabilidade, né, para ficar mais claro, que a gente tem no país, e, inclusive, né, sem a necessidade de grandes especificações, grandes especializações, enfim, para o trabalhador dessa área. Né? A gente sabe que a coisa não vem fácil desde 2014, 2015, enfim, né? O pessoal anda meio retraído, os empresários cancelaram muitos projetos pelo Brasil afora, não estou falando especificamente aqui de Santos, nem da região, né? E aqui em Santos, na verdade, o Santos ficou com os santistas, né? Porque aquelas empresas que vieram de fora, enfim, acabaram voltando lá para São Paulo e para outros lugares e não mantiveram os seus investimentos, seus empreendimentos por aqui. Vem aí uma recuperação, uma retomada interessante aí da área da construção civil. Como é que você está sentindo aí o setor? Não, eu vejo que o setor já está se recuperando desde o ano passado, né? Gradativo, acho que não tem grandes sobressaltos. Inclusive, eu sou contra, né, esses sobressaltos, acho que estraga um pouco o mercado. Eu prefiro que o crescimento ele seja principalmente sustentável, mas ele pode ser sem grandes elevações. Devagar e sempre, né? Que é o que estava acontecendo, né? Eu vejo que é o que estava acontecendo, vai de 19 para cá. Né, teve essa queda agora, nesse momento de pandemia, principalmente o mês de abril, teve uma queda grande, mas ele tá retomando. É claro que isso tudo está muito atrelado à condição de compra, e quando eu digo condição de compra, eu estou dizendo com relação aos juros, né, porque todo compromisso que a pessoa assume, normalmente é de longo prazo, são poucos que pagam à vista, assim como o setor automotivo também. Eu acho que está muito atrelado à condição de crédito. E com certeza o nosso segmento da construção é um segmento que distribui muita renda, né? Emprega muita gente, mexe com uma cadeia muito grande e faz a economia de uma forma geral, girar bastante, não só na região, mas no Brasil e no mundo. Paulo, o que eu acredito na construção civil, ela vai ser o grande setor para empregar principalmente esse pessoal de baixa vulnerabilidade social, porque a mão de obra é mais baixa. Que eu acredito na construção civil que vai se recuperar, dando emprego e também aquecendo esse mercado. Os juros estão muito baixos. O juro real, se tanto, é 1% ao ano. Antigamente a gente discutia, né? 1% ao mês eu estou perdendo. Agora 1% ao ano eu acredito que vai migrar. Muita gente que foi para o mercado de renda fixa, mercado financeiro de renda fixa, ou vai para a Bolsa, fundos imobiliários, mas o brasileiro ele gosta muito de construção, do concreto, né? Eu acredito que a construção civil vai ser a grande mola propulsora da recuperação do emprego de baixa qualificação e também da economia. Não, eu concordo. E se a gente alinhar isso tudo, o déficit habitacional que existe no Brasil significa que essa indústria da construção ela vai continuar tendo espaço durante muitos e muitos anos. Isso é uma coisa que a gente não vê na Europa. Na Europa, o setor de construção ele é um setor que tem muito mais dificuldade, né? Porque lá o europeu, aqueles que são da aldeia, eles têm a sua casa na aldeia e tem a casa na cidade grande. Então, lá, muita gente tem duas casas. O brasileiro não tem uma. Então, eu acho que a vantagem do Brasil é a possibilidade, não é poder de consumo, é possibilidade de consumo. Se nós dermos condições do brasileiro consumir, esse país vai ser o melhor país do mundo. Chão de Coice, por exemplo, é uma aldeia? Aldeia. É aldeia, né? Minha mãe também, a Lausanne também, cidadezinha pequenininha. É do lado. É do ladinho, do lado, pertinho, né?
Estive lá perto, enfim. Tem obra, tem construção civil? Tem Na prédios? aldeia? Não, né? Não, na aldeia Tem não. nada. Lá, acho que a construção mais alta é o segundo andar. Só não passa do segundo. É igreja. A igreja é a construção mais alta. Não, mera curiosidade. Quando eu falo né? aldeia, Você falou, é curiosidade. são casas no interior e aonde durante, um tempo atrás, quando eu digo um tempo atrás, 20, 30, 40 anos atrás, a pessoa tinha sua casinha, tinha um terreno grande onde fazia as suas plantações e a plantação servia de subsistência. Tinham as suas criações também, que também era subsistência. Né? Extraíam lá o seu vinho da sua terra, videira, tudo mais. Então, praticamente, cada um É assim ainda? produzia... Não, hoje não, porque o pessoal mais novo, eu estou falando da minha geração, o pessoal mais novo não se sujeitava a essa vida, né? Eles queriam ir para a cidade e o pessoal mais velho foi ficando mais velho e está impossibilitado de fazer aquilo que gostava e fazia anteriormente. Né? Então, eles usam a aldeia mais como uma casa de veraneio, vamos dizer assim. Mas não tem mais aquela questão da plantação. Eu perguntei de Chão de Couce, que eu não se lembra, o Armênio Mendes nasceu em Chão de Couce, né? E a Celeste Mendes não, né? A Celeste Mendes nasceu num outro... Não, lá também. Os dois são de Chão lá. Couce também. Os dois são de Os lá. dois são de Chão de Couce. Eu fiquei curiosidade, porque o Armênio era um empreendedor nato, estava no sangue, enfim, né? E evidentemente não houve nenhum empreendimento do Grupo Mendes em Chão de Couce. Então. No Grupo Mendes não, mas houve a nossa casa. A casa de vocês estão lá. Ele fez a nossa Fez casa. a casa de vocês, tá certo. Pelo menos isso. 2 andares. Certo? 2 andares, Não 2 pode andares. passar da altura da igreja. Diga aí, Santana. O Valdomiro Trento acompanha a gente e diz o seguinte: a próxima eleição nos municípios é que formarão lideranças no legislativo e executivo. Aí ele pergunta: não seria esse o momento no qual devemos escolher representantes que deverão discutir a profunda desigualdade social que existe no país e criar mecanismos para minimizá-los? Sim e não, né? Os parlamentares municipais têm aquela função realmente de colaborar com o prefeito, enfim, de acompanhar o que faz o prefeito, os próprios públicos aqui do município, enfim. Fica difícil se envolver num debate mais aprofundado, né, das questões mais importantes do país, né? O município, ele trata basicamente saúde, educação, assistência social, que vai ser importante, transporte, limpeza pública, manutenção da cidade, né? Básica, economia mesmo, não depende nem do Estado, depende da União. Mas, Paulo, nós falamos do comércio, o comércio, acreditamos, se tiver injeção de recursos dos governos, deve ter uma recuperação. Falamos também da construção civil, eu sou otimista em relação à construção civil, ela vai crescer. Agora o turismo, o entretenimento, essa é a grande preocupação. Olha, eu acho que é uma resposta difícil, né, de dar. Eu vejo por mim, né, eu viajava 2 vezes por ano, né, não necessariamente para fora, mas habitualmente eu viajava para fora 2 vezes por ano, né, com a minha família. E esse ano eu ia viajar em março, né, eu ia viajar sozinho em março para ver umas coisas lá em Portugal. Obviamente eu cancelei, né, pela questão aí do coronavírus. E esse ano eu decidi não viajar, né, lazer ou trabalho, não importa, eu não vou viajar. Por quê? Porque eu quero ficar próximo de onde eu conheço. Né? Eu quero ficar próximo dos hospitais que eu tenho contato, né? Tanto na cidade como em São Paulo. Né? Imagina eu vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, acontece alguma coisa, eu preciso de um respaldo, eu não conheço ninguém lá. Né? Eu não sei como é que funciona o sistema hospitalar lá. Então, eu me sinto mais seguro estando num raio próximo da capital. Isso significa o quê? Que a minha limitação de viagem, ela vai ser infinitamente maior do que era antes. Né? Antes a disponibilidade era tempo, era recurso, era as férias escolares dos meus filhos. Né? Agora a limitação é o raio. Né? Isso muda completamente. Então eu vejo que o impacto que o turismo vai sofrer ainda é imensurável. Eu não tenho como prever, a gente tem 2 hotéis, eu não tenho como prever qual vai ser a taxa de ocupação em novembro, dezembro. Eu não sei. Eu escutei ontem que o Rio de Janeiro ia fazer diferente a queima de fogos. Imagina o impacto para a rede hoteleira no Rio de Janeiro. Copacabana, o Palace está fechado. Imagina
Salvador, São Paulo, Rio estão tratando a mudança da data do carnaval para maio. Eu não estou falando que eu sou contra, né? Eu acho que o dinheiro, né? Será que tem clima pro a carnaval em estrutura. Outra Anticlímax. coisa, a pessoa começa a decidir o que vai fazer no final do ano, no carnaval, nesse momento agora. Sim, agosto, sim, a pessoa sim. não vai, chega em novembro, eu vou passar o Réveillon no Rio de Janeiro, eu vou passar o Réveillon em Santos. Ela decide antes, né? Então, essa decisão já está meio que comprometida também. Já. Então, é uma resposta muito difícil de lidar. Eu sei que a nossa expectativa com relação a esse segmento que a gente atua não é dos melhores, né? Sinceramente, não é dos melhores. E eu acho que talvez a gente consiga ter um horizonte mais claro a partir da vacina, né? Antes da vacina, eu acho que é muito difícil responder qualquer coisa. É o Sheraton, né? Pertence ao Grupo Mendes, e o Parque Balneário Hotel, isso? Exatamente, os dois. Porque os outros dois hotéis, Miramar, enfim, o... Que hoje é o Bourbon, né? Miramar, Bourbon, né? Bourbon Hoje são o nome Mendes Plaza e Mendes Panorama. Mendes Plaza, Mendes Panorama, bem lembrado, exatamente. Né? Tá como uma bandeira Bourbon, que é do meu tio. Do tio, o tio do Paulo, irmão do Armênio, né? O Américo Mendes. Américo né? Mendes. Américo Mendes. Shopping lá também funciona, está indo mais ou menos de acordo, enfim, ele também O está Miramar? satisfeito, enfim, está mais ou menos na Não, mesma acredito balada que o seu. enfim. Acredito que sim, a gente não tem contato, eu converso com meu primo, acredito que ele esteja com as mesmas dificuldades que a gente está, né? Eu acho que não tem nenhum shopping, não tem nenhum varejista de vestuário, que não tem nenhum varejista que não seja da saúde e de alimentação que esteja bem, né? Eu não vejo isso. Mas eu acho que gradativamente a gente está numa crescente. Eu acho que o que importa nesse momento talvez não seja nem o número de hoje. O que importa é a expectativa positiva que se tem. E é nisso que a gente está se apegando. Falando em expectativa, logo no começo da pandemia, a gente comentou aqui, era um grande temor de que boa parte dos comerciantes, eles não resistiriam e não voltariam à atividade mesmo depois da flexibilização. Eu queria saber de você se, entre os comerciantes dos shopping centers, como é que está em relação a isso aí? Você acha que uma parte desses comerciantes, eles não vão aguentar o baque aí, não vão conseguir retomar as atividades? Olha, eu lembro, eu me recordo que eu continuo com a mesma opinião daquela que eu falei na última vez que eu vim. Eu acho que vão ter alguns lojistas, eu disse anteriormente que teriam alguns lojistas que não abririam na retomada e muitos outros iriam fechar depois da retomada. A minha opinião, ela continua absolutamente a mesma. Tiveram alguns lojistas que não abriram, mas de acordo com a ajuda que eles tiverem, talvez eles possam se manter abertos. Alguns, outros vão fechar. Então, eu vejo que o que vai determinar o tamanho do volume de empresas fechadas é a retomada da economia e a ajuda que eles terão agora. Porque se eles demorarem para ser ajudados, Não vai dar tempo. eles não vão estar mais Não vão ali aguentar. para conseguir receber aquela ajuda. É que nem o cara que está doente, né? Se você demorar muito para É dar um time, antibiótico, é uma questão de time. não vai É uma adiantar questão de muito. time. E o que eu vejo, Paulo, não posso estar completamente equivocado, porque a minha área é a área pública, né? Mas eu vejo que hoje a livre iniciativa ela tem que correr risco. Ela tem que abrir. Desde sempre. Não, mas principalmente nesse momento. Sim, eu sim. vou perder, Sim, mas eu sim. tenho que abrir, eu tenho que contar com crédito, principalmente porque as linhas de crédito com juros baixos, e investir. Aquele que não sair hoje, abrir as portas, eu vejo que não se recupera. É um risco, é um risco. Isso que eu posso estar falando é uma tremenda bobagem. Não, mas é verdade. É verdade, eu concordo plenamente. Principalmente dentro de um shopping. Dentro de um shopping, a gente vende o shopping, vende o Praia Mar, mas a gente sabe que o poder de atração não é o Praia Mar. O poder de atração é cada uma das lojas que estão dentro do shopping. Então ele vai lá porque ele sabe que tem um hall de lojas que atende a necessidade deles. Se eles forem ao Praia Mar, agradável, sim, segurança, né? se eles forem, mas não contam só também, né? isso. Eu acho que todos os shoppings têm um ambiente, todos os shoppings são climatizados, têm corredores arejados, amplos, mas o que difere
um shopping de outro são os lojistas. Os lojistas. As marcas, Né? né? O que difere um shopping de outro, não tenha dúvida disso. O que difere um shopping de outro são os lojistas. Se ele for lá e ver que tem um ou outro lojista fechado, ele vai começar a se desmotivar para ir. Então, no shopping, isso que você falou é imprescindível. Eu acho que o senso de responsabilidade coletivo, ele tem que ser maior do que o individual. Né? Ele sabe que vai ter, no primeiro momento, um eventual prejuízo, mas se ele não abrir, se o vizinho dele não abrir, esse prejuízo ele vai perdurar durante muito, muito tempo. Na rua eu vejo que é similar. Né? Eu acho que o que nós temos que passar agora é confiança, é segurança. Né? Se a gente conseguir, se o empresário, né, e também o poder público conseguir passar segurança, as coisas vão acontecer. Né? Eu acho que o mercado, a gente estava falando agora há pouco de bolsa, o mercado acionário de ações, ele é muito movido por expectativa. Né? Expectativa positiva e expectativa negativa. A economia normal eu não vejo que é muito diferente. Né? Então, se o empresário não confia no seu negócio, por que os outros vão confiar? Sem dúvida. Mais um intervalo, já retomamos aqui o nosso ponto de vista em instantes. 62, Muito bem, então, né? estamos de volta aqui com a sequência do ponto de vista, conversando com o Paulo Mendes e uma perguntinha a respeito da construção civil. As torres, os condomínios clube, enfim, a tendência é que continuem, deve ser ainda uma marca, um padrão aqui a ser seguido, ou podemos ter mudanças aí daqui para frente, você acha? Olha, eu acho que o nosso segmento ele vai se adaptar. Eu não sei o quanto, né, isso vai durar. A gente via que de algum tempo para cá, os apartamentos estavam ficando cada vez menores. Com a pandemia, a gente viu que as pessoas não gostaram da experiência de ficar em casa, né? confinado num ambiente tão pequeno. Né? Então, a gente viu que explodiu a venda de casas para as pessoas que tinham posse. As vendas de casa de praia, casa do interior. Estava conversando com um amigo meu, que ele estava vendendo uma cobertura aqui em Santos. Ele falou assim, eu nunca recebi tanta visita como agora. Né? Então, eu acho que as pessoas vão, aquelas que conseguem, vão procurar apartamentos um pouco maiores. E a gente vê também que o que está na moda hoje, né, eu acho que tudo tem que ter um pouco de ressalva, é a questão do home office. Né? Então, eu acho que também as construtoras elas vão ter que se adaptar, os seus arquitetos, para poder colocar um ambiente mais confortável para poder propiciar esse tipo de serviço na sua própria casa. Então, eu acho que, assim como a economia de forma geral, a construção também vai ser impactada e vai ter que se adaptar. O home office veio para ficar ou é apenas uma experiência momentânea por causa da pandemia? Olha, essa pergunta, a gente respondendo, a gente se expõe um pouco. Né? É claro que a gente tem interesse nisso, a gente tem um corporate aí, né? Eu já vou até antecipar o contraponto que eventualmente alguém faça. Né? A gente tem um corporate ali, a gente precisa ocupar o corporate, quanto mais home office tiver, mais ociosidade vai ter no corporate. Então, isso é uma verdade, é claro que a gente tem interesse. Mas, tentando responder da forma mais imparcial possível, eu não sei se foi pensado ou não, mas eu vejo que hoje não teria outra alternativa a não ser o home office. Não teria outra alternativa pela questão da pandemia, se bem que na nossa empresa, o nosso escritório ele funcionou todo dia, mesmo porque a sua atividade podia ter restrições, podia não estar aberta, mas o seu contas a pagar obrigatoriamente tinha que estar aberto. Né? Então, não tinha assim, ó, contas a pagar de tal segmento, pode parar de funcionar que não vai ter juros. Não. Todas as empresas, o back dela, o escritório, obrigatoriamente tinha que funcionar. Isso aconteceu na prefeitura, no empenho, o pessoal do empenho trabalhou o tempo todo. O que eu vejo que o home office,
caiu como uma luva nesse momento pela questão das escolas, né? Pela questão das crianças. Eu fico imaginando, se não existisse home office e a escola fechada, com quem o filho iria ficar? Então, eu acho que nesse momento ele caiu como uma luva. Como eu disse, os apartamentos eles encolheram. A qualidade de vida da pessoa ficando no home office, eu acho que ela vai cair demais. Né? Eu acho que eu sou muito favorável à troca. Né? A gente podia estar fazendo esse programa, cada um na sua casa. Sim. Mas o legal é a gente chegar 20 minutos antes, bater um papo, saindo daqui, poder bater um papo. Isso enriquece demais a relação. A gente não pode perder isso. Né? Eu também sou contra. Tem a questão do... Agora está na moda o EAD. Eu acho que tem situações que o EAD cabe bem, mas eu não queria que o meu filho ficasse na nossa casa assistindo uma aula há 3, 4, 5 anos. Eu quero que ele vá para a escola, né? vá para a faculdade, para existir essa troca. E é fundamental para a criança. E Paulo, ao contrário dos especialistas em recursos humanos, a maioria diz que o home office veio para ficar. Eu tenho uma visão diferente. Foi um momento, um experimento que vai ser utilizado 1, 2 vezes por semana. Algumas atividades. Sim. Vai dar maior flexibilidade. Maior flexibilidade. Mas o home office, ele também tem o lado negativo se isso se estender e virar uma rotina. Vai cair a produtividade. Também acho. E o profissional ele vai dispersar, porque vai estar o filho, vai estar a mulher, vai estar a televisão, vai estar o gravador. Então, ao contrário dos especialistas, eu vejo, passado esse momento, nós vamos ter talvez 1, 2 semanas, 2 vezes por semana, um home office. Mas a convivência ela é fundamental em todos, até para as decisões e o contato. Enriquece. E o contato, eu vejo que o home office ele vai diminuir depois que passar essa pandemia. Sim. Olha, a gente está acompanhando aí, né? Tá praticamente pronta a nova Ponta da Praia, né? Que é uma parceria tributária entre a Prefeitura de Santos e o Grupo Mendes. Então, a parte viária já está resolvida faz um bom tempo, né? Agora, recentemente, foi a abertura, né? Para que as pessoas pudessem frequentar definitivamente o novo mercado de peixes. Eu não tive a oportunidade de ir ainda, né? Porque a fila é enorme. A fila enorme, dando volta lá em torno, não me permitiu, tá certo? E agora a expectativa pela entrega do centro de convenções, né? E nós estamos já em mês de julho, não sei se agosto, setembro, ou mais um tempo ainda. Cátia? A nossa previsão é entregar para a prefeitura em outubro. Né? Vamos considerar até o final de outubro, talvez um pouquinho antes, mas até o final de outubro. A gente foi muito impactado pela questão do coronavírus. Por mais, como eu disse, por mais que o nosso segmento da construção, ele não foi proibido o funcionamento dele, mas é claro que sofreu um impacto muito grande. Né? As indústrias, elas diminuíram as suas produções, isso impactou a gente. Tinha casos suspeitos dentro da obra, a gente tinha que pegar todas as pessoas que estavam em volta dele e deixar em quarentena durante 15 dias. Isso fatalmente retarda um pouco a evolução da obra. Mas o importante é que vocês estão vendo que a obra está evoluindo, a obra está ganhando corpo e em 2, 3 meses a gente está entregando ela e principalmente vai ser um centro de convenções muito superior àquele que vocês estão habituados a frequentar, que no caso é o Mendes Convention. Paulo, olhando para o futuro, vai desafetar aquela área da França Glicério, onde está o atual Mendes Convention, e ali vai virar, talvez, uma mola propulsora para o emprego, recuperação da economia em Santos. O investimento lá é alto. Como que está a situação? As empresas vão realmente para lá e gerar emprego e recuperar pelo menos aqui a economia santista, da Baixada Santista. Não, a gente está trocando, 50, nós tínhamos 50 colaboradores ali, né, no centro de convenções. A gente está trocando 50 por 500. É claro que a gente não está trocando do dia para a noite, mas no ano que vem vão ter 500 colaboradores ali.
O bacana é que as pessoas continuaram acreditando, né? Houve um impacto grande no primeiro momento. Eu acho que quando o projeto é bom, e quando eu digo projeto, eu não estou falando especificamente do nosso, né? Quando você acredita em alguma coisa, não é uma situação adversa que vai fazer com que aquela coisa fique ruim. Ela pode ser retardada, né? Foi o que aconteceu no Mendes Convention. A inauguração do Power Center, ele vai ser prorrogado, mas ele vai existir, né? Quem é que vai ocupar lá? Vai ser o Leroy, material de construção, Leroy Merlin, vai ser a Decathlon, material esportivo, Cobasi, Pets, e inclusive o cinema, que é um dos setores que mais está sendo afetado, né, por conta do coronavírus. Ele continua confiante, esse vai atrasar um pouquinho mais, ele continua confiante, continua acreditando no projeto e deve iniciar suas obras em janeiro do ano que vem. E os empregos? Tem uma avaliação de quanto poderá gerar de empregos? Então, do Power Center? Ali a expectativa que a gente tem, conversando com esses operadores, é que gerem 500 empregos. Tem alguns outros espaços que não estão locados ainda, que vão incrementar ainda um pouquinho mais esse número. Essas empresas devem entrar conjuntamente ou não? Porque o pessoal, em geral, fala muito da Leroy. Vem a Leroy e tal, não sei o quê. Às vezes eu paro e penso, não, mas não é a Leroy apenas, né? Tem mais outras 2 ou 3 aí, não sei o quê, mas nunca me lembro exatamente quais são. Decathlon? Leroy, Decathlon e Cobasi, né? E Cinépolis, que é o cinema. Os 4 inaugurar juntos, né? Eu acho que é como um shopping. Eles são fortes individualmente? São, mas juntos eles são muito mais fortes. Lógico, e ali o que vai contar é o poder de atração. Né? Então, pelo menos os 3, Leroy, Decathlon e Cobasi, eles vão abrir juntos. Né? E uma dúvida, ali o Mendes Convention Center, a estrutura dele vai ser mexida? Internamente só. Por fora, o shopping vai continuar igual, como a gente vê. O formato vai continuar igual, com certeza eles vão mudar uma ou outra cor, né? A Leroy, a cor predominante dele é verde, mas o formato ele vai permanecer o mesmo. Eles vão fazer adaptações para a atividade que eles vão explorar internamente. E para aqueles loucos que dizem por aí que a prefeitura está beneficiando você, o Alex, enfim, o Grupo Mendes e tal, ao dar isenção ao novo centro de convenções. Qual é a isenção resposta? do quê? Isenção de imposto. Né? Não, olha... Vamos lá, já explicamos isso aqui. O Chagas pode falar muito melhor que eu. Nós já explicamos várias vezes isso aqui. Há um equívoco aí. Deixa o empresário, então, explicar para aqueles loucos O nosso centro de convenções, ele não tem isenção de nada. Né? Ele paga o seu IPTU anualmente desde o início. Né? Então, não houve isenção. Consequentemente, por mudar de atividade, é que vai ter menos condições ainda de ter algum tipo de isenção. O que houve foi a possibilidade de nós levantarmos uma NID, que era um limitador que tinha sobre aquela área. E para isso, a prefeitura exigiu uma contrapartida alta, né, que nós decidimos aceitar, né, tanto pela questão comercial, que não foi relevante, mas principalmente por respeito a toda a história do meu pai, ao legado do meu pai e a maneira que Santos acolheu o meu pai e o carinho que ele tinha com a cidade. O que a gente está entregando, o que a prefeitura exigiu de contrapartida? Que nós fizéssemos um centro de convenções igual ou maior, né? E também de condições melhores. O investimento no centro de convenções está na ordem de 65 milhões. 60 milhões na construção e mais 5 milhões e 700 na desapropriação do terreno do Walmart que nós pagamos. Junto com isso, a gente está fazendo também, a gente entregou agora, o mercado de peixe. O mercado de peixe, nós investimos 6 milhões e meio. Então, a gente está falando de um investimento de 71 milhões e meio. De quem é o mercado de peixes? Da prefeitura. De quem será o CAT?
Da prefeitura também. Então é impossível, já explicamos aqui, o Chagas já explicou, já expliquei, o Rogério Santos esteve aqui, já explicou, enfim, mas tem algumas pessoas que insistem nas redes sociais em tocar, o Chagas não sabe cabe, muito bem, né? O centro de convenções... Como é que vai a prefeitura tributar a própria prefeitura? O centro de convenções foi construído, está sendo construído pelo Grupo Mendes. O Grupo Mendes, vamos no popular, doar o centro de convenções para o município. Não cabe o município, eu não vou cobrar de mim mesmo. O município não vai cobrar o IPTU de si mesmo. Tem um projeto na Câmara para isentar o IPTU, porque vai haver uma licitação e na licitação vão aparecer concorrentes e quem ganhar a concorrência vai ser um particular. E neste momento, o Paulo sabe disso, investir em entretenimento com a pandemia vai ter um custo muito alto se pagar o IPTU. Vai demorar, né? Então, estamos dando uma isenção para atrair o investidor no centro de convenção. O centro de convenções é da prefeitura. Não, se ficar com a prefeitura, ela não vai cobrar dela. Eu quero deixar uma coisa clara também. O Grupo Mendes não vai participar dessa concorrência. Não vai participar. Não vai participar. Pode vir concorrentes do mundo inteiro. Pode. Como se o custo for muito alto, e o Paulo sabe disso, se o custo for muito alto, não vem ninguém. Então, nós temos que diminuir o custo. Nesse momento, o próprio Paulo falou que a questão do cinema ali na Francisco Glicério pode retardar um pouco e pode retardar até a nossa licitação. E a prefeitura, é interessante para ela ceder para o particular explorar o centro de convenções. O importante, eu acho que não é receber o IPTU, o importante é ele ser bem utilizado para fomentar a economia da região. Isso que é importante. Muito bem, tinha muito mais coisas ainda para conversar com o Paulo Mendes, mas em breve ele vai voltar aqui, não é? Já com uma situação melhor aí na economia, eu tenho certeza disso. Quero agradecer ao Paulo pela participação. Obrigado, até uma próxima com a gente. Obrigado ao Chagas, sempre colaborando conosco, né? Marcos Santana com a gente aqui de segunda a sexta, o programa ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, a nossa reprise você confere às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.